Há um som vindo do céu. É mais do que um sussurro, é um clamor, um chamado profundo, urgente e inconfundível. É a voz do próprio Deus dizendo: volte para mim agora. Esse chamado não é como os muitos ruídos que nos cercam no mundo. Ele atravessa distrações, ultrapassa o barulho das redes sociais, o peso das preocupações diárias e a dureza do coração ferido. Ele alcança a alma. Ele ecoa em momentos de silêncio, de dor, de confusão. Você já o ouviu? Não é por acaso que você está aqui, agora, ouvindo esta mensagem. O Espírito Santo está se movendo. Ele está te cercando, te tocando, despertando você de um sono espiritual. Deus está clamando, não em condenação, mas em amor. Como um pai que vê um filho afastado, perdido, ferido por escolhas que o levaram a becos escuros e secos. Ele não está te acusando, ele está chamando. E a urgência nessa voz celestial. A palavra diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Por que esse chamado está vindo agora? Porque o tempo da volta está perto. Porque muitos estão frios. Porque muitos se afastaram sem perceber. Porque há uma geração inteira distraída, anestesiada, dormindo espiritualmente enquanto o céu está em guerra pelas almas. E a sua alma é valiosa demais para ser perdida. Há pessoas vivendo como se Deus tivesse desistido delas. Talvez você mesmo pense isso às vezes. Que suas quedas foram longe demais, que o seu coração está rachado demais, que o pecado já te dominou. Mas ouça, Deus não desistiu de você. Ele jamais desiste de quem ama. E Ele está dizendo com lágrimas nos olhos: filho, filha, volte, não demore mais. Eu estou aqui. Você pode até ter se acostumado com a distância, mas o vazio continua aí, não é? As tentações não te preenchem, as promessas do mundo quebraram você. E o Espírito Santo está te revelando agora que a única cura é voltar para os braços do Pai. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um líder humano, é Jesus. É o Cordeiro que te chama pelo nome, que abre os braços e diz: eu já paguei o preço, só volte. Quantas noites você deitou em silêncio, sentindo que algo estava errado? Quantas vezes chorou e ninguém entendeu? Quantas vezes sorriu por fora, mas gritou por dentro? Deus viu todas elas. E Ele está dizendo: filho, eu ouvi, eu vi, e eu estou aqui. Esse clamor do céu é por amor. É um chamado de resgate. É a trombeta espiritual tocando antes do juízo, antes da queda, antes da perda eterna. Este é o tempo da misericórdia. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há portas abertas, mas elas não ficarão assim para sempre. Há um tempo determinado para tudo, e o tempo de voltar é agora. O céu inteiro está se movendo para te alcançar. A intercessão acontecendo neste momento. Há lágrimas nos olhos de anjos que veem a batalha pela sua alma. Você pode até não ver, mas está em jogo algo eterno. Deus não está interessado na sua perfeição. Ele quer o seu arrependimento. Ele quer o seu coração de volta. Não importa o quão longe você foi, não importa quanta sujeira te envolveu, o sangue de Jesus ainda limpa, ainda restaura, ainda transforma. Ele está dizendo: se você me der esse coração partido, eu farei dele um templo de fogo e glória. Você sente? Essa presença que te envolve agora não é emoção, é o Espírito Santo. Ele está falando direto com você. E talvez você esteja chorando sem entender por quê. Isso é o céu te visitando. Isso é Deus te chamando de volta. Talvez o maior engano da nossa geração não seja a rebelião aberta contra Deus, mas o afastamento sutil, silencioso, quase imperceptível. O tipo de afastamento que acontece quando oramos menos, lemos menos, adoramos menos, até o dia em que percebemos que estamos apenas existindo, vazios, mornos, espiritualmente desnutridos.
É como uma lâmpada que vai perdendo brilho lentamente até se apagar por completo. Muitos acham que estão bem porque ainda falam de Deus, ainda frequentam um templo, ainda têm uma aparência religiosa, mas por dentro já estão distantes, gelados, secos. E é a esse tipo de afastamento que Deus está respondendo agora com um grito cheio de amor e urgência. Volte! O Pai não quer que você apenas faça parte de um sistema religioso. Ele quer você perto, no colo dele, ouvindo a sua voz, sentindo o seu espírito, caminhando em santidade e verdade. Esse chamado é para quem se perdeu lentamente, para quem se acostumou com o raso, para quem deixou o fogo se apagar. Lembre-se de quando você o buscava com fervor. Quando orava com lágrimas, quando jejuava não por obrigação, mas por paixão. Lembra quando a presença dele te fazia tremer? Quando uma simples canção quebrava você por dentro? Onde foi que você se perdeu? O que apagou esse brilho? Foi uma decepção? Foi o pecado que foi se infiltrando aos poucos? Foi a correria da vida? Ou foi a frieza de uma religião sem vida que te cansou? Deus não te chama de volta para te julgar. Ele chama porque sente a sua ausência. Porque você era íntimo dele. Porque houve um tempo em que ele falava contigo e você ouvia. Porque os seus joelhos dobrados no quarto eram um altar que incendiava os céus. E agora, ele sente falta disso. Ele sente sua falta. A Bíblia diz em Jeremias 2:2: Eu me lembro de ti, da fidelidade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto. Deus se lembra da sua entrega. Ele viu sua sinceridade. Ele conhece a dor que você passou. Ele viu quando você foi ferido por pessoas da igreja, quando sofreu calado, quando se afastou por não entender mais nada. Mas ainda assim, ele não desistiu de te amar. E hoje ele te chama com o mesmo fervor. Volta. Não finge mais que está tudo bem. Eu tenho mais para você do que essa vida vazia. Muitos estão espiritualmente em coma. O coração ainda bate, mas não há mais resposta à presença de Deus. Estão sobrevivendo com migalhas espirituais. Estão conformados com um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem lágrimas. E o céu está triste. Porque o preço já foi pago na cruz, o véu já foi rasgado, o caminho já foi aberto. E mesmo assim, muitos preferem viver sem o fogo, sem a glória, sem a comunhão. Mas hoje o Espírito está soprando vida de novo. Ele está visitando corações que já estavam frios, almas que já não sentiam mais nada. Ele está reacendendo brasas apagadas. Ele está quebrando resistências. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo algo no peito, um choro preso, uma vontade de cair de joelhos. Não ignore isso. É o próprio Deus te tocando. Ele não te quer pela metade. Ele não aceita dividir seu coração com o mundo. Ele não compartilha o trono com vícios, com amarguras, com distrações. Ele quer tudo de você, porque ele deu tudo por você. E o chamado dele hoje é claro, profundo, doloroso e real. Filho, filha, eu te quero de volta. Do jeito que você está, ferido, confuso, sujo, cansado. Eu te limpo, eu te curo, eu te restauro. Só volta. Você pode estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. Pode ter sucesso, likes, seguidores e mesmo assim se sentir um fracasso por dentro. Deus vê isso. Ele vê além da máscara. Ele escuta o grito silencioso da alma. Ele está à porta batendo. Não endureça. Não deixe para depois. Hoje é o dia. Há momentos em que o céu parece calado. Você ora e nada. Você clama e não sente resposta. É como se Deus tivesse se escondido, como se a presença dele tivesse se retirado da sua vida. E é nesse silêncio que muitos se perdem. Porque o silêncio de Deus, quando não é compreendido, pode se tornar uma brecha para a dúvida, o desânimo e a desistência.
Mas ouça, o silêncio de Deus nunca é abandono. Às vezes, é exatamente nesse silêncio que Ele mais está falando. Ele está ensinando, purificando, testando o coração. Como um mestre que se cala durante a prova, ele observa se aquilo que foi ensinado foi realmente absorvido. Ele está perto, mesmo quando parece longe. Quantas pessoas estão nessa fase agora? Sentem-se abandonadas, invisíveis, esquecidas. Sentem como se suas orações batessem no teto e caíssem no chão. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje: eu estou aqui. Mesmo no silêncio, eu ainda estou chamando. Volta, porque esse silêncio é convite, não castigo. E há algo ainda mais sério. Às vezes, o silêncio que você sente não é o de Deus se escondendo, mas de você mesmo ter se afastado tanto que já não escuta mais. O pecado, as distrações, o orgulho, tudo isso vai nos tornando espiritualmente surdos. Deus fala sim, mas a alma está entorpecida demais para perceber. Isso é perigoso, porque a ausência da sensibilidade espiritual é um dos sinais mais tristes da morte da fé. Deus sempre falou. Desde o Éden, ele chama o homem: Adão, onde estás? Não porque Deus não soubesse onde Adão estava fisicamente, mas porque, espiritualmente, Adão já estava distante. E hoje, Deus ainda pergunta: onde você está? Onde está aquele coração que chorava por almas? Onde está aquela fé que movia montanhas? Onde está aquela paixão que fazia você evangelizar no ônibus, no trabalho, na escola? Talvez você tenha se acostumado a viver sem ouvir a voz dele. Talvez você ache normal passar dias sem oração, semanas sem leitura da palavra, meses sem um quebrantamento. Mas eu te digo com temor, isso não é normal, isso é perigoso, isso é um sinal de alerta, porque um cristão sem fome de Deus está caminhando para a morte espiritual. E é por isso que esse vídeo, essa mensagem, essa palavra está ecoando em sua vida agora. Volte, reaja, desperte. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa frase carrega um peso terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, porque ela nos lembra que há um tempo determinado para o chamado de Deus. Ele é longânimo, misericordioso, paciente, mas não é eterno o tempo da oportunidade. Há um ponto em que, se o coração se endurece demais, a consciência se cauteriza. E a pessoa já não responde mais ao toque do Espírito. O que você está sentindo agora não é acaso. Essa inquietação, esse nó na garganta, essa vontade de chorar, isso é o Espírito Santo te confrontando com amor. É Ele dizendo: ainda dá tempo, ainda há esperança. Mas você precisa se voltar de verdade, se render de verdade, se quebrantar de verdade. Voltar para Deus não é apenas sentir algo, é se arrepender, é largar o que tem te prendido, é renunciar o que tem te afastado. É cortar amizades que te levam ao pecado, é abandonar relacionamentos tóxicos, é parar de brincar com o inferno esperando que o céu ainda te abrace. Deus ama o pecador, sim, mas Ele odeia o pecado. E Ele está dizendo hoje: chega, eu quero teu coração inteiro, não dividido. Você sabe o que está te afastando. Ninguém precisa apontar o dedo. O Espírito já revelou a pornografia, a mentira, a vaidade sem limites, o orgulho, a fofoca, o rancor, a mornidão. Tudo isso precisa morrer para que Cristo viva em você. É hora de rasgar o coração, não só as vestes. É hora de cair de joelhos e dizer: Senhor, eu volto. Custa o que custar, eu volto. E se você acha que foi longe demais, que pecou demais, que errou demais, olhe para a cruz. Jesus sabia exatamente o tipo de pessoa que você seria. E mesmo assim, Ele escolheu morrer por você. Não há pecado maior que o sangue. Não há queda que a graça não possa restaurar. Mas você precisa responder.
O céu está te chamando, o Espírito está clamando e o tempo está passando. Imagine um filho que se foi. Ele pediu sua parte da herança, virou as costas, escolheu os prazeres do mundo, acreditou nas ilusões do brilho passageiro. Foi embora dizendo que queria liberdade, mas encontrou escravidão. Procurava alegria, mas achou vazio. Foi atrás de amigos, mas acabou só. Esse filho é o retrato de muitos hoje, longe do pai, perdidos de si mesmos, quebrados por dentro e fingindo estar bem. Mas há um ponto nessa história que muda tudo. Esse filho, ao ver-se entre porcos, com fome, humilhado, caído, lembra-se da casa do pai. E essa lembrança acende uma faísca. É o Espírito Santo cutucando, dizendo: você não pertence a esse lugar. Você foi criado para mais. Volte. Talvez você esteja como esse filho, longe, sujo, ferido, culpado. Talvez você sinta vergonha até de orar. Mas ouça com atenção. O pai nunca fechou a porta. Ele não moveu 1 centímetro. Ele ainda está ali, de braços abertos. Enquanto você se escondia, ele te procurava. Enquanto você caía, ele já planejava sua restauração. Enquanto você desistia de si mesmo, ele ainda te chamava de filho. Lucas 15 nos mostra um detalhe poderoso. O pai vê o filho de longe. Isso significa que o pai estava esperando, observando a estrada todos os dias, e quando o filho aparece no horizonte, maltrapilho, envergonhado, hesitante, o pai corre ao encontro. Ele corre, e naquela cultura, homens não corriam. Isso era indigno. Mas o amor de Deus não respeita protocolos humanos. Ele corre porque o que importa é restaurar o que se perdeu. O pai não exige explicações. Ele não exige provas. Ele abraça. Ele cobre com o melhor manto. Ele coloca o anel. Ele mata o novilho. Ele faz festa. Porque o coração do pai se alegra não quando o filho se afasta, mas quando o filho volta. Você tem ideia do que isso significa? Que Deus não está te esperando com condenação, mas com compaixão. O diabo quer que você pense que é tarde, demais, mas o Espírito está dizendo: volte e eu farei nova todas as coisas. A Bíblia nos mostra repetidamente esse desejo de Deus de restaurar. Joel 2,13 declara: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. O que Deus quer de você não é aparência, não é religiosidade superficial, não é um voltar exterior, apenas de palavras. Ele quer um coração rendido, quebrantado, sincero. Deus se agrada de quem vem a Ele em verdade, mesmo que esteja cheio de fraquezas. Porque onde há sinceridade, há espaço para transformação. Mas é preciso dar passos. O filho pródigo teve que levantar-se. Ele teve que dizer: me levantarei e irei. Ele não ficou esperando alguém buscá-lo nos braços. Ele teve que tomar uma decisão. E você também precisa. Voltar para Deus exige movimento, exige arrependimento real, exige abandonar o orgulho, exige reconhecer que sozinho não dá, mas vale a pena. Porque quando você volta, o Pai te abraça, antes mesmo de você terminar a frase de arrependimento. Há algo profundo nisso. Deus ama restaurar histórias. Ele pega vasos quebrados e os transforma em testemunhos vivos. Ele pega corações endurecidos e os faz pulsar novamente. Ele pega vidas desacreditadas e as usa para impactar multidões. Você não é um caso perdido. Você não está fora do plano. Você ainda está dentro da promessa. Só precisa voltar. E quando você volta, não volta ao mesmo lugar. Você é honrado. O anel no dedo simboliza a autoridade. O manto simboliza dignidade. O novilho representa comunhão. Deus te reintegra, não como servo, mas como filho. Ele não joga seu passado na sua cara. Ele não esfrega seus erros. Ele diz: este
Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Isso é graça. Isso é amor. Isso é Deus. E Ele está te dizendo hoje com voz firme, porém cheia de ternura: você não foi longe demais. Você não está sujo demais. Você ainda pode voltar. O céu te espera. O Pai está na varanda. E o caminho de volta é curto. Começa com um arrependimento sincero. Chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim do que Deus quer fazer com você. Porque quando o céu fala, não é só para informar, é para transformar. Esta é uma chamada do alto, não para assustar, mas para acordar. É um clamor do Espírito Santo ecoando dentro de você, dizendo: não endureça o coração, volte, agora é a hora. Você sente isso? É como se algo dentro de você estivesse pulsando. Como se uma voz insistente te dissesse: isso é para mim. E é mesmo. Deus está falando contigo, não com os outros, não apenas com os religiosos, com os que pregam, com os que oram. Ele está falando com você, porque você é filho, porque você é amado. Porque você foi criado com um propósito, e este propósito não é viver distante de Deus, arrastando correntes de culpa, medo ou indiferença. Vivemos dias em que o barulho do mundo abafa o sussurro do Espírito. Há distrações por todos os lados, a alma fica embotada, o pecado já não dói como antes, a oração vira obrigação, a palavra se fecha, a fé esfria, mas mesmo assim, Deus continua chamando, porque mesmo quando a chama parece apagar, Ele é o sopro que reacende. Mesmo quando você se afasta, Ele se aproxima. Ele é o Deus que não desiste de você. Quantas vezes Ele já te poupou? Quantas vezes você passou por livramentos que só o céu viu? Quantas noites Ele ficou te observando, esperando o momento certo para te tocar, e agora esse momento chegou. Não foi à toa que você chegou até aqui. Não foi por acaso que ouviu esta mensagem. Esta é a última curva antes do abismo para muitos. É a última chamada antes do coração se endurecer de vez. É agora ou nunca. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe o que isso significa? Que pode haver um amanhã onde a voz de Deus ainda fala, mas você já não escuta. Que pode haver um tempo em que o Espírito ainda clama, mas o coração já não responde. É por isso que o chamado é agora. É urgente. Não é apenas um convite, é um alerta do céu. Olhe para o mundo à sua volta. Guerras, frieza espiritual, confusão, valores invertidos, o bem sendo atacado, o mal sendo aplaudido. O relógio profético está quase no fim. As dores de parto aumentam, tudo aponta para a volta iminente de Cristo. E você? Vai continuar adiando? Vai continuar fugindo? Vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo, quando nem o próximo minuto te pertence? Hoje, Deus está batendo forte à porta do teu coração. Ele está dizendo: você me ouviu durante essa mensagem. Agora me responda com sua vida. E não pense que você precisa estar perfeito para voltar. Não ache que tem que se consertar primeiro para depois vir. Não. Você volta para ser restaurado, e não depois de ser restaurado. O conserto acontece na presença. A transformação é no altar. O milagre é no retorno. Deus está chamando os cansados, os que erraram feio, os que se afastaram, os que caíram, os que estão feridos na alma, os que se sentem secos por dentro, os que se decepcionaram com pessoas e com religiões. Ele não está te oferecendo regras, está te oferecendo relacionamento, está dizendo: eu te amo, eu te espero, eu te quero de volta. E agora eu te pergunto, o que te impede de voltar? É o orgulho? É o medo de não conseguir? É o vício? É o pecado escondido? É a vergonha? Nada disso é maior que o sangue de Jesus. Nenhuma culpa resiste ao perdão que vem da cruz.
Nenhum erro é mais forte que a graça. Não há escuridão que a luz dele não possa dissipar. Mas é preciso dizer sim. É preciso tomar uma decisão. Não espere uma emoção forte. Decisão não é baseada em sentir, é baseada em crer. E se você crê que Deus está te chamando agora, se você sente o toque do Espírito aí onde você está, entregue-se. Feche os olhos, esqueça quem está ao redor e ore com sinceridade. Ore como quem está voltando para casa. Não precisa saber falar bonito. Só precisa ser real. Você pode repetir agora em voz alta ou no seu interior. Pai, eu ouvi a tua voz e eu não quero mais ignorar. Eu volto. Eu volto com meu coração quebrado, com minhas feridas abertas, com meus pecados à mostra. Mas eu volto. Me perdoa, me lava, me renova. Eu quero ser teu novamente. Quebra as cadeias que me prendem. Restaura minha fé. Acende o fogo de novo. Me abraça como o pai do filho pródigo. E me ajuda a caminhar contigo até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, saiba, o céu ouviu, os anjos celebram, e o Pai te recebe não como um mendigo espiritual, mas como um filho honrado. A partir de agora, você não caminha, mas sozinho. Você não precisa se sustentar pelas próprias forças. O Espírito Santo vai te guiar, a palavra vai ser teu pão, a oração vai ser teu refúgio, e a presença de Deus será teu lar. Você ouviu a chamada. Você respondeu. Agora permaneça, persevere, cresça, sirva, perdoe, ame, deixe-se moldar. E um dia, quando esta vida passar, você vai ouvir uma última voz. A voz de Jesus dizendo: bem-vindo, filho, eu te esperei. Vem, entra no descanso do teu Pai. Oração final. Pai, eu ouvi tua voz. Senhor, aqui estamos. Diante de ti, quebrantados, rendidos, sem máscaras, sem desculpas, nós ouvimos tua voz. Não foi um som comum, não foi mais um vídeo, não foram apenas palavras. Foi o teu Espírito que nos chamou. Foi o teu coração que gritou dentro do nosso. E agora, Senhor, não queremos mais resistir. Nos rendemos, nos entregamos, voltamos. Deus, perdoa cada passo que demos longe de ti. Perdoa os silêncios, os pecados escondidos, as vezes em que ignoramos tua presença, mesmo quando tudo gritava que precisávamos de ti. Mas agora, Pai, agora é diferente, porque o Senhor nos alcançou mais uma vez. E se o Senhor ainda nos chama, é porque ainda há esperança. Restaura a fé que se apagou. Sopra sobre as brasas que restaram. Renova o primeiro amor. Leva embora a frieza, o peso, a dúvida, a culpa. Liberta-nos das correntes que nos seguraram até hoje. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Purifica cada área da nossa alma. Entra nos cantos mais escuros e traz luz. Renova o espírito, transforma a mente, toca o coração. Espírito Santo, enche-nos agora. Sopra teu vento sobre cada vida que orou, que chorou, que disse, eu volto. Fortalece os fracos, abraça os que se sentem sozinhos, sara os que estão feridos. Que esta não seja só mais uma emoção passageira, que seja o início de um novo tempo. Que a partir de agora, quem estava longe viva perto. Que quem estava caído se levante. Que quem estava confuso encontre direção. Que quem estava cego volte a ver, e que quem estava seco volte a florescer no teu jardim. Pai, guarda cada um que ouviu este clamor. Que esta mensagem continue ecoando nos corações, mesmo quando o vídeo terminar. Que ela não se apague. Que ela gere frutos eternos. E quando o inimigo vier com acusações, que cada um se lembre, Jesus já pagou o preço. Jesus nos chamou de volta. Jesus está conosco até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado por ainda nos chamar. Obrigado por ainda nos amar. Obrigado por nos esperar, mesmo quando não merecemos. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo, sentindo, vivendo este novo começo. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração,
Não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Alguém que está distante. Alguém que o céu está clamando. Volta para mim agora. E se você sentiu que o Espírito Santo falou com você aqui, deixe seu comentário dizendo: eu ouvi o chamado de Deus, eu voltei. Isso não é só um comentário, é um testemunho. Pode alcançar vidas que nem imaginamos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens que o Espírito tem revelado. E clique em gostei se esta mensagem te despertou. Isso ajuda essa palavra a alcançar muito mais corações que estão precisando desse mesmo toque do céu. Lembre-se, Deus ainda está chamando, e enquanto houver fôlego, ainda há tempo de voltar. Até o próximo vídeo. Fique firme, fique em Deus e volte enquanto é hoje.